Boa noite. Boa noite, Claudinho. Boa noite, boa noite. Cláudio, você falou com a Chara agora? Fale com ele. Tô esperando por ele. Olá, olá, Lúcia, Gené, Gil, Débora. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Rosângela, CH291182, eu não sei quem cumprimentar. Lucas de Matos, Tenda Roots, começou a seguir agora esses dias, não é isso? Andréia Pereira, Gil, Guilherme, meu amigo Guilherme Achara. Pronto. Angélica. Opa, Guilherme, Opa, chegamos. tá chegando. Ai, ai, ai. E Obrigado, aí, meu querido? Sérgio. Nada, é um prazer estar Que aqui bom. novamente com você, mais uma vez, às vezes ao vivo, às vezes aqui nas lives. Muito bom, Exatamente. Prazer grande, meu querido. Prazer grande estar com você, meu mestre, meu amigo, pessoa com que me certeza. orientou muito, me ajudou bastante. Achara, se você quiser, ao longo da live, as pessoas estão chegando, né? É, você pode, inclusive, né, fazer a divulgação do seu trabalho, né? Do trabalho, né? Da alquimia da presença. Você, por favor, Isso. fique à vontade, tá bom? Tá Há ótimo. uma nova formação em constelação, se está previsto, se não está prevista, né? Que com Isso. a É, pandemia eu não sei como ficou, né? Como é que está? perfeito. Na verdade, Eu, essa formação em constelação, ela ainda está em andamento, mas ainda depende de um contato ainda com o Mundacar, mas tem uma possibilidade de sair esse ano, né, ainda. Mas ah, certamente a coisa assim mais clara mesmo é esse trabalho de alquimia da presença, né, um processo que eu posso falar um pouquinho durante o processo, inclusive posso falar um pouco da nossa próxima live, que é com um amigo meu do Rio, né, que vai falar sobre meditação e também é um tema que eu gosto muito. Ele é do Centro de Meditação lá do Rio, e aí eu vou falar um pouquinho, posso falar um pouco sobre a nossa próxima live, né? quinta-feira próxima. Quinta-feira, às 20 horas. Exatamente. No É, seu Instagram, exatamente. Guilherme, underline, Achara. Guilherme Achara. É. Minha querida Daniele de Bernardi, Ana Ai, Paula, que massa. Daniele, grande amiga também. adorável. Abraço, querida. Colaboradora aqui no Projeto Vida. Muito Quantas bom. vezes a Daniela veio com tanta boa vontade, não é? É isso, meu amigo. Hoje nós vamos conversar sobre constelação familiar, assunto que Isso. diz respeito a todos nós. Sandrinha, lá de Salvador, Ingrid Magalhães, e filha da, da Ana Paula, Carla, Sandra Olha Lopes, aí. Muito. Olha aí, a Herédia. Dani de novo. Beijão, Dani. Muito bom ter você aqui. Perfeito. Amigo, dá para a gente começar ou você acha que seria interessante esperar mais um pouco? O horário é seu. É você quem vai falar. Eu vou ficar aqui escutando, aprendendo, anotando. Não é? A Ah, gente, esse nosso bate-papo sempre rende mais, né? Então, também fica à vontade de comentar,
e fazer as colocações, que sempre é bem-vindo a sua experiência, né? Você tem muita experiência nessa linha, né, de trabalho. Daquela nossa conversa, né, a gente conversou um pouco, não foi hoje, foi a semana passada, e aí me veio um insight que eu acho que eu posso começar logo falando dele. É bem um insight interessante. Eu, digamos assim, dividi a terapia em dois tipos. Isso é um insight meu, né? Se tem alguém que deu esse insight, eu não li, mas assim foi uma coisa minha. E dois tipos de terapia. A terapia. Cara, só um minuto, Oi, por favor. Estão perguntando se vão poder fazer perguntas. Vão, viu? com Estou com certeza. mão para anotar e perguntar. Desculpa, Chara, por Não, favor. tudo bem. Então, eu sinto que existem dois tipos de terapia. A terapia que é mais masculina e a Uhum. terapia que é mais feminina. Como a gente vai falar de pai e mãe, eu disse, bom, isso é um insight que eu também posso levar, né, para a live, porque eu acho que tem tudo a ver com esse nosso, essa nossa live, esse nosso papo. Quando a gente conversou, eu até senti, não, o Mário, ele faz uma terapia mais masculina. Eu já faço uma terapia que é mais feminina. Então, qual é a diferença que eu noto? A terapia, na linha que eu chamo, né, mais masculina, é a terapia que visa mais resultado, né? Aí eu vejo PNL, coaching, sem nenhuma crítica, né? Hoje eu estou realmente super aberto, porque eu fiz PNL e realmente a PNL me ajudou na minha vida, eu fiz formação em PNL. Então, eu estou falando dessa forma. E a outra outro formato é um formato mais feminino, que tem a ver com a entrega, né? Tem a ver com o sentido de sentir aquilo, se permitir sentir, né? E não atuar muito em cima. A terapia que atua em cima, eu chamo a terapia masculina. E a minha compreensão é que essas duas terapias, elas se complementam. Então, existe aquela que vai mais para a solução. Por exemplo, o Bert Helling, no início, né, do trabalho dele, eu não sei se você lembra, mas no início do trabalho do Bert, a constelação era focada na solução. Né? O Bert, ele vem da PNL e vem de toda essa compreensão também dessa polaridade. Agora, a única coisa que eu ressalto é que essas duas terapias elas têm que se complementar. Então, se, por exemplo, a pessoa que trabalha mais com a terapia de solução masculina, vamos agir, comportamental também está mais na linha do masculino, se ela acha que essa terapia vai resolver tudo, ela está, na minha compreensão, enganada. E se eu acho que a minha terapia, que é mais no formato feminino, né, de olhar e sentir, de perceber as emoções, os sentimentos, também vai resolver sem o movimento masculino do pai, né, também eu estaria enganado. Então, na verdade, as duas terapias, né, os dois tipos de terapia, elas realmente se complementam. Então, essa é uma introdução que eu queria dar para a nossa live, que vai ter tudo a ver com pai e mãe. Ok, Mário? Certo. Algum comentário? Já fizeram uma pergunta perguntando se a terapia mais masculina, eu entendi o que você quis dizer plenamente, ou a terapia mais feminina serve para homens e mulheres independente de sexo. E certamente, porque eu tenho o meu lado masculino e tenho o meu lado feminino, a mulher tem o lado masculino e o lado feminino. A única diferença é que a aparência do homem, por exemplo, ele aparenta o masculino externamente e o feminino está internalizado. A mulher é diferente, ela aparenta, né, a aparência dela é no feminino, está fora,
e o masculino dela está internalizado. Ela tem que explorar esse masculino quando ela entra no processo de autoconhecimento. Então, Pronto. isso é uma abertura para a gente compreender que nós realmente estamos estritamente ligados, tudo que nós fazemos está ligado a pai e mãe, né? Tudo que nós vivemos está ligado a pai e mãe. Então, uma das grandes sacadas do Bert Helling foi, através da constelação, perceber que se nós negamos, se nós rejeitamos uma dessas polaridades, nós vamos ter sofrimento, né? Os sofrimentos acontecem porque nós rejeitamos alguma coisa dessas polaridades. E essa rejeição não só acontece nessa vida, né? Significa na nossa biografia, desde que eu nasci até agora, mas ela acontece também nas nossas gerações passadas. Significa, e essa é a grande sacada do Bert Helling. Mas ele mesmo, ele dividiu o sofrimento em duas polaridades. Uma que vem do sistema familiar, né? Os emaranhamentos sistêmicos familiares. Então, se a gente não olha para os nossos. Isso também a gente já está falando um pouquinho do que é constelação, né? Se a gente não olha para as nossas questões, os nossos traumas transgeracionais, significa os traumas das gerações passadas, e não olha como isso se reflete em mim, eu sou fadado a sofrer. E esse sofrimento é mostrado na nossa vida, muitas vezes por fracassos, muitas vezes por não conseguir um sucesso na vida, por exemplo, tanto na vida profissional, né, que é importante a gente ressaltar aqui, quanto na vida íntima, emocional, de relacionamentos, que também faz parte desse sistema. Então, o Bert Helling trabalhou muito com relacionamentos. Mas completando, e o outro movimento que ele percebeu também que gera sofrimento é o movimento interrompido na direção dos pais, né? Então, a gente falou um pouquinho agora, 5 minutos antes, e você falou, realmente esse movimento é muito importante, porque as pessoas, todos nós, de alguma forma, tivemos algum tipo de interrupção desse movimento. Por exemplo, no momento em que eu vou para minha mãe procurando amor e ela me dá um não, ela diz não faça isso, tipo eu brincando com alguma coisa que ela gosta muito, e aí a coisa está na minha mão, na mão da criança, e de repente ela diz não quebre isso, não faça isso. Aí a criança já se espanta. De uma certa forma, o meu movimento na direção dela, isso é um exemplo bem pequenininho, né? É um exemplo simples, né? É interrompido. Então, existem esses exemplos simples, mas existem exemplos, por exemplo, quando a mãe sofre algum tipo de doença ou até morre, né? Durante o parto ou durante os primeiros anos da criança, ou o pai, da mesma forma, tem uma doença, se separa, morre, né? Essas interrupções, por exemplo, só um caso simples de a mãe teve alguma complicação na gestação, então ela precisa se afastar da criança por alguns meses. Isso é um movimento interrompido muito forte, muito importante. Essa criança e depois esse adulto vai ter uma dificuldade imensa na vida, porque ela foi cortada. A raiz emocional dela, a raiz energética dela, que estava conectada com a mãe, foi podada nesse momento, foi cortada. E aí essa criança vai ter muita dificuldade. A Chara,
movimento interrompido seria, né, um movimento que toda criança faz instintivamente, naturalmente, na direção da mãe, na direção do pai, ok? Isso. Busca de acolhimento, de afeto, de aprovação, enfim. E como você colocou alguns exemplos, né, quando a mãe morre, quando o pai morre, quando a mãe doa o filho, né, Isso. para uma Isso. adoção, quando, Perfeito. quando o pai vai embora. E também existe aquele movimento interrompido, essa aí entra a pergunta, em que a mãe e o pai não saíram de perto, mas, em compensação, há uma rejeição muito forte, né? Há uma manifestação de interrupção do afeto, né? Perfeito. De violência moral, de Perfeito. violência física. Apesar deles não terem saído, há movimentos interrompidos aí, podemos considerar? Com certeza. Um dos movimentos mais comuns, no caso da criança, mesmo não ter sido abandonada, é o pai, por exemplo, querer uma menina e nascer, não, querer um menino, por exemplo, normalmente o pai quer um menino, né? Só para dar um exemplo mais que acontece mais, e vem uma menina. Essa menina, de cara, ela está rejeitada, uma coisa bem, bem simples e bem comum. Né? Isso antigamente acontecia muito, porque antigamente os homens eram mais valorizados e etc, etc. Então, o pai queria um nascimento de um filho. Quando a mãe não dava, né, como se ela pudesse dar esse filho para ele, então ele se rebelava, ele rejeitava, e a criança, como forma de salvação, de sobrevivência, o que, que ela faz? Ela vai tentar suprir o pai, tendo todo o movimento na direção do masculino, tipo, fazendo coisas que o pai gosta, né, brincando com ele de alguma forma. Então, eu tenho clientes, né, que contam fatos desse tipo da sua vida e que isso realmente é incrível, porque poda, né, até hoje, ela já hoje com 30, 40, 50, ela sente esse efeito interno, significa foi cortado, eu fui rejeitada, né, como um ser humano, como uma mulher que eu sou, por exemplo, né? Então, todos esses movimentos que rejeitam a criança, na verdade, fazem parte desse movimento interrompido na direção dos pais, né? E todos nós basicamente temos. Você poderia colocar, assim, de forma. Não, se bem que, se tratando de gente, a gente, como eu costumo dizer, 2 mais 2 nunca é 4, né? Isso. Então, tudo é muito relativo. Mas as consequências mais comuns do movimento interrompido, por exemplo, desconfiança, né? Vergonha, enfim, Isso. você poderia falar um pouquinho sobre isso? É, quando quando a gente fala de movimento interrompido, né, a gente fala mais de uma consequência maior no sentido de uma dificuldade realmente verdadeira de relacionamento ou de sucesso na vida. Então, claro que a criança, o adulto que essa é, levou esse padrão de interrupção, né, para a vida, ele vai, essa criança, depois o adulto, ele vai se sentir menosprezado, ele vai se sentir humilhado, ele vai sentir que não é suficiente, que ele não faz bem. Por quê? Porque ele não foi aceito na totalidade dele. Então, todos esses sentimentos são parâmetros, né? Mas eu acho que a questão maior é você ter insucesso nas suas relações e no seu trabalho. Essas são eu sinto que é a consequência maior de você não ter tido uma aceitação da forma que você veio na sua vida e, de uma certa forma,
o seu movimento na direção da fonte, porque, na verdade, pai e mãe são a nossa fonte energética, né? Quando a gente olha para o pai e para a mãe, a gente sente que energeticamente, se a gente não tem esse fluxo que vem para nós nos sentimos esvaziados, né? Uma outra forma também que acontece dessa interrupção é quando, por exemplo, o filho não aceita, né? Eu vou até falar as fases, né? O modelo básico do desenvolvimento da criança, para que isso fique mais claro para as pessoas. Então, a criança no útero, ela está em total unidade com a mãe, né? Então, aí ela recebe tudo. Observa que nesse momento ela está recebendo tudo. No nascimento, ela começa a se separar, mas isso ainda não está claro. Ela se confunde, quem é ela, quem é a mãe, né? Ainda tem uma confusão, porque ela não tem ainda a percepção clara com 1, 2, 3, 4 anos e tal. A criança, depois disso, é apresentada ao pai pela mãe. Olha que interessante. A criança diz: olha, é seu pai. A mãe diz, né? É o seu pai, olha seu pai. E aí o pai vai começando a participar da vida da mãe. E o pai, na sua parte, ele vai o quê? Apresentar o mundo a essa criança, né? Então aí de novo entra a questão do pai ser responsável por levar o filho, tanto mulher como homem, ao mundo, né? E a mãe, né, como a gente colocou, e a gente pode discutir um pouquinho mais, é responsável por essa questão do dom da criança, do procurar aquilo tem conexão com ela no fazer, no desenvolver aquilo que ela quer da vida. E o pai leva ela para a vida. Então, completando. E aí tem a fase da individuação, significa da união com a mãe para a percepção de si mesma cada vez mais separada dessa mãe, né? E quando acontece o início da adolescência, a gente chama também de aborrecência, para alguns, né, brincando, que acontece? Muitas vezes essa criança se rebela. Significa, ela vai contra a mãe. Esse movimento é absolutamente natural, porque faz parte do processo de individuação da criança. Ela precisa se tornar um indivíduo, ela precisa se perceber, né, como eu sou, né? Aqui eu tenho meus sentimentos, eu tenho os meus desejos, diferente dos meus pais. Isso é natural, né? E depois do bebê cresce para a criança, pouco a pouco ela adquire a identidade e a estruturação dos seus limites. Então, ela estrutura os limites. Nessa caminhada é que muitas vezes ela se desconecta. Por quê? Porque ela, nessa rebeldia, ela se afasta dos pais. E muitas vezes se arroga, né, através de uma arrogância, como superior a eles, né? Eu tive, na semana passada, uma sessão de constelação que a cliente se sentia naturalmente superior à mãe dela. Por quê? Porque a mãe dela era uma pobre coitadinha como é que se diz, viveu com o pai sem fazer muito, ela se tornou mestra, doutora e não sei o quê. Ela era totalmente maior do que a mãe e, claro, ela se ligava mais ao pai, mas com certeza também ao pai. Então, todo o trabalho, ela estava começando na constelação, né? Todo o trabalho foi mostrar como é que estava essa relação dela com a mãe e com o pai. Foi muito interessante, né, o formato que se desenhou, porque ela
claramente eu perguntava a ela, olhe para a imagem aqui, quem que você acha que é maior entre você e a sua mãe e quem é menor das duas? Ela disse, eu sinto que eu sou maior. Ela olhava para a imagem, né, os bonequinhos e tal, e realmente ela escolheu para ela um bonequinho maior, um pouquinho maior, mas maior do que a mãe. Então, observa como, a partir daí, se ela realmente se coloca nessa posição, o que acontece? Ela não recebe mais da mãe. Isso é muito grave, né? E aí, coincidentemente, o problema dela era o quê? Financeiro. Problema de questões com dinheiro, né? Uma Então, filha, problema da da filha. filha. A filha tinha esse problema. Exatamente por quê? Porque parou de receber da fonte. Quando eu me torno, ó, a ordem entre pais e filhos tá aqui do meu lado direito. O pai é maior e a mãe também eles dão, e os filhos aqui menores recebem. Essa é a ordem natural. Quando esse filho se arroga e quer ser maior e começa a dar para os pais, o que acontece? Essa ordem é quebrada e esse filho ou filha não recebe mais dos pais. Isso é que é muito, muito interessante. Ok, Mário. A Chara pode estar gerando algum tipo de conflito. Conflito talvez não seja, dúvida. No sentido de, é, na cabeça de muitos filhos, o natural é que o filho possa, né, quando se forma, se estabiliza financeiramente, ele manter os pais, ele dá aos pais, tá certo? Isso, Então, para deixar claro que a questão não é exatamente essa, né, isso. de apoiar, de dar aos pais. Então, por favor, só torne um pouco mais específico em relação a esse ponto, que é muito comum. Ah, tudo que Muito. eu quero é me tornar um profissional bem remunerado para poder dar uma casa, uma vida digna aos meus pais, né? Muitas Isso. vezes a intenção é até boa, mas corre-se, não sei se você concorda, o risco dele sair do ponto, não é? Perfeito. Tornar Perfeito. superior aí. Perfeito. É, Eu tenho mesmo um exemplo bem de casa mesmo, né? Que, na verdade, o que aconteceu durante essa pandemia, a mamãe, ela está com 100 anos, completou agora em junho de 2020. E durante a pandemia, o que aconteceu? Nós tivemos que colocar as cuidadoras dela, despedir as cuidadoras dela, por causa da Covid. As cuidadoras, né, vinham de ônibus, tinha, inclusive uma das cuidadoras teve um problema que foi para o hospital, a gente ficou na dúvida se era Covid, ficou com medo dela ter passado para a mamãe. Então, isso nos apavorou e disse, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí eu assumi essa posição de fazer algo. O que que eu fiz? Eu reuni toda a família e disse, olhe, a minha mãe, acho que a gente tem que colocar ela no abrigo. Nós vamos procurar, eu vou procurar um abrigo para ela. Todos concordaram, todos nós fizemos cota, estamos fazendo cota mensalmente, cada um dá o que pode, e nós colocamos ela num abrigo muito bom, né? E ela está super bem. Agora, ela é nossa mãe. Nós estamos fazendo por ela, né, algo bastante. O nome é até Solidariedade, o nome do nosso grupo que ajuda a mamãe. Então, eu não me considero maior do que ela e não me considero dando nada a ela. Eu simplesmente estou sendo solidário a uma situação, eu estou fazendo o pouco que eu posso, mas eu não posso nem querer retribuir o que ela me deu, que foi muito, 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 né? Além dela ter me dado a vida, ela me deu muito mais. Ela criou a gente tirando da boca dela para dar para a gente. Então, isso
né? É muita coisa e a gente nunca vai poder pagar isso. Mas um pouco que a gente pode fazer, a gente faz. E isso é diferente, né, de você se tornar maior do que a mãe. Eu ajudo como filho, eu não ajudo como maior, né? Por alguma razão a mamãe dissesse, não, eu não quero, se ela tivesse mais lúcida, que ela está um pouco, mas às vezes perde, e não quero, eu teria que repensar essa situação, porque ela tem o direito de não querer. Então, e nós temos que ouvir com o que ela realmente quer. Ok, Mário? Muitas vezes esse se sentir maior reflete mágoas e queixas e cobranças, né, da própria criança emocional, que a gente conversou sobre isso na quinta-feira passada, na nossa live. Isso. Muitas vezes reflete queixas da criança emocional e faz com que a gente olhe para a mãe ou para o pai com mágoa, com queixa e na condição de se sentir maior do que eles. E- exatamente. Gera. É, eu até trouxe aqui um pequeno texto do Bert, e ele fala num capítulo, num livro, eu vou até colocar, O Amor do Espírito, né? Um livro que é básico para a gente. Ele coloca num capítulo aqui a recusa. Então, algumas pessoas julgam que se tomarem os pais dessa maneira, significa com totalidade, ele está falando aqui na parte anterior, por exemplo, um, po- é, poderá infiltrar-se nelas algo de mal que receiam. Por exemplo, um traço dos pais, uma deficiência ou uma culpa. Então também se fecham ao lado bom dos pais e não tomam a vida em sua totalidade. Significa, para que eu receba meus pais, eu tenho que tomá-los por inteiro. Se eles têm um vício, por exemplo, eu tenho que reconhecer também esse vício e reconhecer que isso é algo dele e honrar aquilo que ele escolheu, né? Se ele escolheu se separar, por exemplo, da minha mãe, eu também deixo com ele a decisão dele. Agora, alguns filhos, quando isso, por exemplo, acontece, do pai se separar da mãe, eles assumem uma raiva tão grande do pai que são capazes de não falar mais com eles. Aí na constelação, a gente normalmente vê que normalmente essa raiva é da mãe. E aí a filha ou o filho toma essa raiva para si, fica com raiva do pai, apoiado pela mãe, que também tem raiva dele. Então, esse filho vai levar esse sentimento também a vida toda e não vai conseguir ter relacionamentos satisfatórios. Por quê? Porque ele parou nesse relacionamento do pai e mãe. No fundo, ele já escolheu a relação. Qual é a relação desse filho? A mãe. Então, na constelação é muito interessante que muitas vezes os representantes, por exemplo, dessa mãe e desse filho, se juntam, eles ficam assim unidos. Aí a gente olha, nossa, isso não é mãe e filho, isso é um casal, entendeu? E esse casal, esse filho, vai ser completamente insatisfeito nas relações dele, porque ele não conseguiu se separar da mãe nesse sentido, né? No sentido de deixar com ela os sentimentos e as decisões dela e do pai, que também ele tem que honrar e dizer: eu honro a sua decisão, pai e mãe. Provavelmente a mãe vai ter, na condição de sogra, vai ter muitas dificuldades com a nora, né? É claro que cada caso, Exatamente. mas isso reflete Isso na condição de reflete. sogra. É Isso é exatamente isso. Porque se você não olha para isso, realmente isso vai se refletir na sua vida como um todo.
todos esses sentimentos levados dos pais, eles vão ter que ser devolvidos para os pais, né? A gente estava falando como é que se cura isso, né? Como é que isso se cura? Se cura eu deixando, eu me permitindo primeiro sentir, tomar consciência desses sentimentos que eu carrego, porque normalmente esses sentimentos são inconscientes, você leva eles sem saber, às vezes durante a vida toda, e aí a grande sacada do Bert e agora de nós, consteladores, é que a gente mostra para essa pessoa que ela está carregando algo que não é dela, que não pertence, não é uma questão dela. E ela precisa deixar isso com os pais. Aí, no momento que ela se permite deixar isso com os pais, ela se livra desse peso, dessa carga, desse sentimento e pode viver a sua vida e buscar a sua felicidade, né? Pode seguir o seu caminho. Achara, eu lembro que na formação se discutia muito essa questão, né? Muitos filhos se colocam entre pai e mãe, mesmo eles morando juntos, como mediadores dos conflitos, né? Isso, Das questões, que hoje eu chamo de pactos. Todo casal isso, tem pactos. isso. E o filho, muitas vezes, atua como mediador. Por favor, explica como isso pode gerar, em termos de emaranhamento, quais os efeitos sobre É, a vida desse filho ou dessa filha. Isso é mais comum entre as filhas. isso. Enfim, filho e filha, por favor. Isso é muito comum. Há poucos dias eu também tive algo, uma sessão que veio à tona uma situação exatamente assim, de um filho ficando no meio entre os pais. E é como se fosse, na verdade, eu me enganei, foi uma filha. Exatamente como você falou, é mais comum a filha. E essa filha, ela realmente ouvia os pais, ela ouvia as questões dos pais, era quase como uma conselheira. A coisa se torna assim tão desproporcional que não só isso vem inconscientemente, ela se torna uma conselheira consciente. Cada vez que o pai vem e o pai fala mal da mãe e toda aquela história, e ela recebe isso e fica com isso. Isso é um peso, uma carga das mais terríveis que um filho pode carregar, né? Uhum. Porque realmente você ficar entre os pais, você nunca vai descobrir, desabrochar na sua própria vida. Então a constelação ela tem realmente esse lado que veio para revolucionar o mundo terapêutico, né? De mostrar essas questões de forma prática. Você coloca os representantes, para quem não conhece constelação, e de repente tudo vem à tona. Fica claro, você olha e as coisas energeticamente, né, no campo energético, no campo mórfico, sistêmico, isso fica super claro. E aí o trabalho do terapeuta é só fazer, permitir esse movimento da alma ou do espírito, porque, na verdade, o espírito não quer ficar prisioneiro. Essa é uma lei, né? É uma lei natural. A alma, o espírito, eles querem liberdade, eles querem ascender, eles querem expandir, querem crescer. Se esse espírito se sente por inconsciência preso, né, numa relação, por exemplo, de pai e mãe, o que que acontece? É, essa existe a necessidade dele, é como se algo acontecesse na alma dele que pede para um movimento. Então, quando ele vem fazer uma constelação, fica muito claro que, se ele estiver pronto, que esse passo é muito fácil de ser dado, porque nesse momento ele se permite realmente fazer o caminho, ele acorda para uma situação que ele estava dormindo
e de repente diz, uau, não é isso que eu quero para a minha vida. E muitas vezes até eu uso como metodologia a seguinte frase, ele olha, por exemplo, para a mãe, para o pai e diz para eles, pai, mãe, eu carrego isso por vocês, eu carrego por amor. E ele sente isso. Depois de um tempinho, ele percebe, nossa, mas não é isso que eu quero. Ou muitas vezes é o pai que diz, olhe, eu não quero que você carregue isso por mim. Eu posso carregar isso por mim. E aí ele acorda, diz, uau, eu nunca pensei, né, que o meu pai poderia carregar isso por ele. Eu achei que eu estava fazendo uma coisa boa carregando. Na verdade, ele está fazendo um grande mal para si e para o pai, por exemplo, né? É o que o Bert Helling diz. Ao invés de ser um doente, são dois, né? Porque ele adoece, o pai já está doente, digamos assim, e ele carrega algo do pai, então são dois doentes. No momento em que você permite que essa carga seja carregada pelo seu pai, ele vai assumir e vai dar o jeito dele de se mover numa direção de uma libertação. Mas não é minha responsabilidade libertar os meus pais. Né? Está totalmente longe do que eu sou capaz. Perfeito, perfeito. E tem um aspecto também, em cima do que você falou, eu me lembrei de uma ex-cliente que ela, desde muito jovem, adolescente, os pais começaram a se desentender e ela sempre ouvia da mãe sobre o pai, do pai sobre a mãe. Moravam juntos os três. Hoje ela tinha, a última vez, ano passado, que eu tive contato com ela, ela fez todo um processo comigo, 40 anos. E ela trazia uma agressividade muito grande em relação a diversas questões. E ela estava saturada e ela não sabia de quê. Enfim, o processo aconteceu e uma das descobertas que ela fez foi exatamente essa. Ela estava num lugar que não era dela. Perfeito. Entre pai e mãe existe um pacto que não cabe a ela ser mediadora. E ainda tem um detalhe, né, Achara? Quando o pai fala para a filha, fala mal da mãe para a filha, é como se ela estivesse falando da filha, porque ela tem da mãe. Quando a mãe fala mal do pai para a filha, ela está falando da filha, Isso, porque ela tem do pai. isso, Então, uma das questões básicas dessa cliente era a autoestima. perfeito. Ela vivia num emaranhado e a autoestima totalmente comprometida, Isso, entendeu? isso. E, E, e como romper? exatamente. Chegar e dizer, opa, peraí, isso é de vocês. Mãe, por Isso. favor, procure ele, converse com ele. E até Ensine. num caso assim mais grave, foi que uma cliente minha também revelou essa semana, ela está até querendo fazer uma constelação daqui a pouco, que ela revelou, Achara, eu percebi que eu sou apaixonada pelo meu pai, mas apaixonada, né, no sentido homem e mulher, né? E, e eu disse, ok, isso é um tema interessante, porque, na verdade, o que que acontece se essa filha se apaixona pelo pai? O que está acontecendo é que ela está negando totalmente a mãe. E se ela nega totalmente a mãe, ela vai ter muitos problemas, porque ela não vai receber o feminino da mãe, não vai receber a força da mãe. Ela está completamente emaranhada. Então, e também não do pai, porque se existe um relacionamento, como é que eu, doentio, né? Com relação ao pai, que é um relacionamento doentio nesse caso, ela também não recebe do pai. Aparentemente, os dois têm uma relação amorosa, mas isso é só uma aparência. Na verdade, é uma relação incestuosa, né? Que se a gente pode dizer melhor. E isso não promove nenhuma energia para essa pessoa, para essa cliente. Então, ela Uhum. realmente tem que tomar consciência disso e começar a deixar o pai, né, com essa energia incestuosa
e se ligar novamente à mãe, que é o processo natural, por exemplo, da filha. A filha tem que seguir o pai num determinado momento da vida, ela vem da mãe, ela passa para o pai mostra o mundo a ela, aí ela volta para a mãe para colher o aspecto feminino. Aí ela está em casa, ok? Ok. Meu amigo, vamos colocar uma situação muito comum, né? Trazemos em nós, né? A gente, repito, na quinta passada lá no seu Instagram nós participamos de uma live, de um debate sobre a criança emocional. A criança emocional ela carrega dores, questões que aconteceram com mamãe, com papai. E essas dores muitas vezes permanecem pela vida toda, não é? As Uhum. queixas, as demandas, as exigências. E de repente alguém chega no constelador e diz, e ouve, você precisa fazer aquela conversa que a gente teve, fazer um movimento em direção à sua mãe. Isso. Ou então, aquele conceito, você é fundamental para você tomar o pai, tomar a mãe. Mas tem muita dor, Isso. né? Há muita dor. E aí a gente estabelece uma formulazinha, como alguém que passa uma receita, vá lá, compre esse remédio e tome. Mas aí existem muitas dores emocionais. Exatamente. Primeiro, essa coisa, duas perguntas. Essa coisa do movimento, que é muito ouvido, faça esse movimento em direção ao seu pai, como se fosse simples. Isso. Eu ouvi muito quando, na minha juventude, eu tinha algumas questões ligadas à minha mãe e eu ouvia muito, até pela formação religiosa. Perdoe, 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 perdoe. E eu queria, o que eu mais queria era me ficar livre de um sentimento estranho. Isso. E eu me sentia Perfeito. pior, porque eu não conseguia perdoar, eu me sentia mais culpado e fazia Exato. de conta que entendia o que era o perdão. Entendeu? É Exatamente. aquela coisa muito certinha, muito arrumadinha. Perdoe, 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 como se isso fosse apenas eu quisesse. E não bastava apenas querer. É claro que aí houve todo um processo, para encerrar esse meu comentário, em relação à minha mãe, um amor imenso por ela, um amor dela imenso por mim, que eu comecei a curar numa mesinha é ótimo, numa mesa de constelação com Hum, boneco. Isso. Olhando para o bonequinho, o constelador pediu que eu olhasse, enfim, ele fez todo um processo, pediu que eu olhasse para aquele boneco, que representava minha mãe, e perguntou o que é que você sente. Quando ele perguntou isso, amigo, veio uma emoção tão intensa, Que lindo. enfim, cheio de detalhes, foi Isso. inesquecível. Foi um ciclo que se fechou e um ciclo que se abriu aqui dentro, em mim, porque havia muita dor, não é? Havia dor Isso. e não pode ser assim, né? Você não tem que. Por favor, Exatamente. para encerrar minha pergunta, fale sobre essa questão do movimento em direção aos pais e o que é, na prática, tomar os pais. Perfeito. Eu até ampliaria essa sua compreensão para o que hoje acontece muito, das pessoas dizer, você precisa constelar seu pai, você precisa constelar sua mãe, constele seu irmão. Isso eu acho estranhíssimo, né? E quando eu ouço isso, eu sei que, claro, que por trás disso tem uma questão, tem uma dor, tem uma dificuldade, mas a pessoa, e também os próprios consteladores, muitos deles não têm essa compreensão mais profunda. Mas, na verdade, você não pode simplesmente, eu constelo a mãe, eu tenho que tomar a mãe e vou constelar a mãe. Não existe isso, né? Tomar a mãe é um movimento. E esse movimento, ele precisa passar por todas as dores da separação, todas as dores da interrupção da relação, todas as dores que aconteceram na hora que
relação foi quebrada, né? Porque quando a relação é quebrada, observa, aquela energia para de fluir na sua direção. E aí você, por uma sobrevivência, você vai viver de determinadas estratégias de sobrevivência que vão evitar, né, esses sentimentos mais profundos. Isso muitas vezes só volta quando você começa a se apaixonar. E aí, nas suas relações, por exemplo, quando você se apaixona, está claro que você se apaixona por uma projeção da sua mãe, né? E claro, mais profundamente tem um coração desejoso do amor incondicional. Mas no momento em que esse coração se abre para esse amor incondicional, ele encontra uma outra pessoa que também está desejosa desse amor com relação a ele. E aí começam a nascer os conflitos, né? E aí o que acontece? As feridas começam a ser reveladas. Nas relações é que a gente começa a ter consciência das nossas próprias feridas e de como elas foram implantadas. Na inconsciência dessa pessoa, ela vai achar, não, a culpa é sua, você é que é culpada. Aí a pobre da mulher, por exemplo, né, vai pegar esse estigma de culpada por muito tempo. Até que vem uma constelação ou uma terapia que diz, cara, esse sentimento é o sentimento que você já traz da infância, de muito tempo. Olha para ele, olha para esse sentimento. Aí começa um movimento na direção da mãe. É aí que começa, é quando eu tomei consciência da minha dor da separação, que acontece na primeira fase da vida, realmente, nos 7 primeiros anos, e eu tomei consciência e tomei responsabilidade, ou mesmo comecei a tomar responsabilidade, que isso também é um processo. E aí, se eu faço esse movimento, aí sim, esse perdão vai ser verdadeiro. Por quê? Porque o perdão nasce de uma autocura e não nasce simplesmente de um desejo de perdoar. Eu estou perdoando por quê? Porque eu quero me livrar da dor. Isso não funciona. Eu tenho que entrar nessa dor e me permitir sentir. Aí funciona. Aí você realmente entra em contato e percebe, nossa, foi aquele momento que a minha mãe me deixou que ainda está aqui doendo. E o meu movimento de voltar para ela, abrir o coração para ela, começa agora. Ok, Mário? E o tomar a mãe, assim, mais de forma direta, assim, tomar a mãe significa aceitação, enfim, mãe e o pai. Bem semelhante. Se a gente ainda tem como é que se diz, um minutinho, eu faria uma 5 minutos. meditação do Bert, que é coisa de 1 minuto, que as Temos pessoas 5 minutos. talvez pudessem se identificar. Ele faz para o pai e para a mãe, mas eu vou fazer para os dois. Agradecimento ao despertar da vida. Querida mãe, querido pai, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve e pelo preço total que custou a vocês dois e que custa a mim. Vou fazer algo de bom dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, eu mantenho a vida e honro, e a transmitirei se me for permitido, como você fez. Eu tomo você, minha mãe, meu pai, eu tomo vocês, e vocês podem me ter como sua filha ou seu filho. Você, mãe e pai, são os pais certos para mim. E eu, a filha ou filha,
sou a filha certa ou o filho certo para você. Você vocês são os grandes e eu sou o pequeno ou a pequena. Vocês dão e eu tomo, querido pai, querida mãe. Eu me alegro porque você tomou meu pai, né? Ou eu me alegro, pai, porque você tomou minha mãe. Vocês dois são os pais certos para mim. Só vocês. Não é linda essa compreensão do Bert? E isso mostra o quê? Mostra esse movimento. Para que eu tome o pai, tome a mãe, é como essa meditação reflete, você tem que aceitar tudo que vem deles. Tudo. O bom e o ruim. Essa talvez seja a grande dificuldade, né, das pessoas. Não, eu só quero Aceitar, aceitar o que é bom do meu pai, aceitar não é né? concordar, não é, Achara? Aceitar não é concordar. Você aceita porque foi o Isso. que foi, mas não Perfeito. concorda com determinadas coisas. Pronto. Inclusive, o Bert Helling coloca a expressão tomar, que é mais né, conectada com essa expressão. Eu gosto da frase aceitação, mas é como você diz, não é concordar no sentido de que eu quero ser igual a meu pai, se ele tem alguma coisa negativa, eu quero também ser esse negativo. Por, por mais que inconscientemente a gente é levado a viver isso também, né? Por quê? Porque nós temos essa raiz também dentro. Então, se eu tenho, por exemplo, uma raiz que é negativa, uma raiz do alcoólatra, uma raiz de algum desequilíbrio que meus pais têm, essa raiz eu vou ter que olhar para ela. Porque Uhum. se eu olho para ela, eu vejo, nossa, eu também tenho isso dentro de mim. E relaxo, quando eu relaxo com isso, isso se transforma em algo bom. Né? Então, esse é o movimento interessante. Obrigado. Meu amigo, nós temos 2 minutos, é o tempo que você vai precisar para divulgar a Alquimia da Presença. Passe o seu Instagram. O meu é Mário Rocha, Instituto Vida, todo mundo sabe, porque já entrou nele, né, para estar aqui. Siga quem não segue, tem muita coisa interessante lá. E essa live vai ficar gravada. Você tem Massa. um pouquinho menos de 2 minutos, meu amigo. Muito obrigado Isso. por sua presença, Chara. Obrigado a Brigadão todos. mais uma vez, Mário, e muito bom estar aqui com você. E o que eu posso dizer, a gente está com um processo, a Alquimia da Presença, que a gente está fazendo algumas lives, né? Nessa próxima quinta, nós vamos fazer uma live sobre meditação com o meu querido Aboda, do Rio, do Centro de Meditação. A gente vai estar divulgando já, amanhã já. E quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos vendo esse tema, né? Como é que a meditação pode transformar a nossa vida? A gente até colocou a arte da autoobservação. Como a Perfeito. meditação pode transformar as nossas vidas. Então, é um tema que todos esses temas são semelhantes, eles se conectam, né? Tudo que a gente falou hoje tem a ver com meditação, porque tem a ver com aceitação, tem a ver com entrar em contato dentro de você com Observar. esses sentimentos, tudo isso está interligado. Então, realmente é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e muito obrigado, Mário, por esse Obrigado. convite e até uma Obrigado. outra oportunidade. Teremos outras. A Chara, manda o material para que eu possa divulgar, tá certo? Ótimo. Você manda o material de divulgação da live, da sua próxima turma, né, da Alquimia da Presença, para que a gente Isso. possa divulgar. Tá bom? Perfeito, meu querido. Brigadão, Obrigado. muita Obrigado a você. luz, muita paz. Namastê. Valeu. Tchau. Gente, muito obrigado pela presença de todos. O tempo já está contando aqui. Vamos encerrar o nosso momento de reflexão profunda sobre questões ligadas aos nossos pais. Tá bom? Deus nos abençoe e nos dê força para tocar a nossa vida. Coragem para bancar a vida. Um abraço, tudo de bom.